Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa noite. Em nome de Jesus, é um prazer enorme estar aqui juntamente com vocês. Seria muito melhor estarmos juntos pessoalmente, mas por força maior, nós estamos aqui na live nesta noite e queremos que o Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas, que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, que o Espírito Santo venha produzir frutos de arrependimento sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo venha continuar falando no nosso meio. Amém? Eu queria orar nesta hora juntamente com os nossos irmãos. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos diante de Ti, da Tua presença, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Te agradecemos, ó Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para poder glorificar, exaltar o Teu santo nome, Senhor, para falar um pouco mais da Tua palavra, para falar um pouco mais dos Teus feitos, dos Teus benefícios, ó Pai. Em nome de Jesus, a cada um que aqui está, Senhor, abençoe poderosamente. Visita cada família, Senhor, da Manancial da Promessa. Visita famílias que vão estar ouvindo esta live. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus de perto, mas é um Deus de longe também. Visita cada um nesta hora. Visita cada família, Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos, Pai. Fala no nosso meio, Senhor, continue falando com cada um de nós, porque precisamos ouvir a Tua voz. Sem o Senhor, nós não fazemos nada, sem o Senhor, nós não conseguimos nada, Senhor. Mas é o Senhor que dirige as nossas vidas, é o Senhor que conduz os nossos passos, é o Senhor que conduz a cada um de nós, Pai. Te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Esta madrugada que passou, eu orei ao Senhor, pedi uma palavra, e o Senhor tocou o meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, e a palavra que eu queria compartilhar juntamente com os nossos irmãos aqui é um momento que nós estamos vivendo por esses dias. Os irmãos têm compartilhado que nós estamos vivendo um novo momento na Manancial da Promessa, nós estamos saindo de um local e indo para o outro, e a expectativa é muito grande, mas o Senhor é que nos conduz, é o Senhor que está nos dirigindo, é o Senhor que está à frente dos nossos planos, e graças a Deus por isso. Os irmãos têm visto, os irmãos que têm participado juntamente conosco da saída da 19 de janeiro, indo lá para a Poca, como é complicado mudanças, como é difícil mudanças. E muitas vezes pessoas têm dificuldade em enfrentar mudanças porque são resistentes àquilo que elas possam viver. A Bíblia nos mostra que as mudanças verdadeiras, elas não acontecem por acaso. Essa nossa mudança não foi por acaso. Talvez você está encontrando algumas dificuldades em sua vida, talvez você talvez precisa haver mudança na sua vida e você está resistindo essa mudança do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando essa oportunidade de mudanças, que nós estamos em transição, de mudança de um lugar para outro, o Espírito Santo colocou uma palavra sobre mudança em meu coração e eu vou trazer para vocês hoje. As mudanças, elas acontecem por ação de Deus, por palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence que nós estamos errados e nós precisamos ter mudanças. Mudança, ela traz dificuldades. Mudança, ela exige uma decisão pessoal de cada um de nós. E por isso, talvez, as pessoas são muito resistentes a mudanças. A mudança, ela traz desconforto.
A mudança quando você muda de um lugar para o outro, quebra algumas coisas na mudança, se perde algumas coisas quando mudamos. Muitas coisas do lugar que nós estamos, quando vamos para outro lugar, nós precisamos deixar para trás, porque não cabe mais o que nós usávamos antes, e nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Precisa haver essa decisão pessoal de cada um de nós. Por isso existem muitas pessoas resistentes a mudanças. E eu espero que nessa noite o Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Nós precisamos mudar, precisa haver mudança em nossas vidas. Pessoas que são resistentes a mudanças, elas têm medo do desconhecido. Elas não querem deixar a zona de conforto. É uma pessoa que ela tem insegurança e baixa estima, por isso ela não consegue mudar, ela não consegue deixar as velhas coisas, os velhos hábitos, os velhos lugares, ela não consegue. Pessoas resistentes a mudanças, elas têm medo do hábito e do condicionamento disso. Por quê? Porque o próprio cérebro, ele cria padrões que economiza energia. Então, nós não queremos gastar energia, nós não queremos mudar, nós não queremos mudança, nós queremos ficar do jeito que estamos. E a Bíblia nos mostra que precisa haver mudança. Nesta noite, todo medo, toda zona de conforto, ela precisa sair da tua vida e da minha vida em nome de Jesus. Talvez ela é resistente a mudanças porque ela teve no passado experiências negativas e ela, por ter medo de ter essas experiências negativas, ela não quer mais mudança na vida dela. E para que o Senhor Jesus habite, para que o Senhor Jesus entre nas nossas vidas, para que o Senhor Jesus trabalhe em cada um de nós, para que o Espírito Santo, ele nos convença do pecado, precisa haver mudança em nossas vidas. As pessoas não querem mudar porque ela perde o controle da situação. E essa situação, ela não pode ser controlada por você e por mim, ela tem que ser controlada pelo Senhor Jesus. Por isso nós temos que entregar a nossa vida por completo e que essas mudanças, elas venham e nos tornem pessoas melhores na presença do Senhor Jesus. Elas não querem mudanças porque ela tem um apego emocional. Esse apego emocional muitas vezes é por pessoas, por lugares, por rotinas. E nós não devemos ficar presos em pessoas, em lugares, em rotinas, em paredes, em momentos. Não, nós precisamos entregar realmente a nossa vida ao Senhor Jesus e deixar com que Ele mude todas as coisas, que Ele tome o controle de toda a situação, que Ele pegue o cabo da nau da nossa vida. As mudanças, ou seja, mudança de lugar está ligado a propósitos. Você precisa mudar, você precisa estar aberto ao Espírito Santo, porque existe um propósito maior nessa mudança. A mudança, ela exige obediência, eu preciso obedecer à voz do Senhor Jesus. Ou mesmo um processo do Senhor, talvez você precisa mudar, sair de um local e ir para outro, para que o Espírito Santo venha trabalhar realmente na tua vida. Para que você passe por esses processos, porque a mudança, ela está ligada a um propósito, ela está ligada à obediência, ela está ligada a um processo de Deus. E eu gostaria de falar sobre algumas mudanças com vocês aqui nesta noite. Gostaria de falar sobre 4 tipos de mudanças.
E eu vou citar nessas mudanças aqui alguns personagens da Bíblia, e talvez neste momento você se identifique com algum deles. A primeira mudança, mudança de lugar por direção de Deus. Se você vai mudar de um local para o outro, precisa haver essa direção do Senhor. Lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, vai contar sobre o chamado de Abraão, que todos nós conhecemos e sabemos de frente para trás, de trás para frente. Nós temos ouvido essa mensagem de várias formas, de várias maneiras, mas eu não poderia deixar de citá-la. Lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, vai dizer assim, ó, Deus disse, sai da tua terra, sai do teu conforto, da tua parentela e da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus pediu para que Abraão saísse da terra, deixar a sua família, abandonar o lugar de segurança, ir para um lugar desconhecido. Mudança inclui mudança de rota. Mudança na sua vida inclui mudança de rota. Você estava indo para um lugar e de repente Deus falou com você, você parte para outro lugar, mas sempre ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, sempre ouvindo aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra fala com cada um de nós. A segunda mudança que eu queria conversar com vocês nesta noite, existem mudanças que ela vem para cumprir um propósito do Senhor. Deus muda pessoas de lugar para cumprir um algo maior. Deus mexe as peças porque Ele precisa cumprir um algo maior na tua vida e na minha vida. E talvez nós não estamos deixando com que o Senhor, com que o Espírito venha e muda as nossas vidas para que Ele possa cumprir realmente o propósito dEle. Você tem perguntado ao Senhor qual é o propósito que Ele tem para a sua vida? Ou você tem tomado decisões com a sua própria emoção? Todos nós conhecemos a história de José, uma história que todos nós conhecemos, lemos, já ouvimos várias ministrações, mas é uma grande história. Em Gênesis 37, lá vai dizer, vai narrar a história que ele foi vendido pelos seus irmãos. Esse era um propósito do Senhor, precisava haver essa mudança, ele tinha que sair do meio da casa dos pais, no meio da casa dos irmãos, do convívio dos irmãos. Ele passou por todos esses processos, ele foi vendido pelos irmãos. Lá em Gênesis 50, vai mostrar o final da história, a mudança que precisava haver, que era necessário haver essa mudança na vida de José. Lá vai mostrar que ele chegou a ser governador do Egito. E lá ele vai perdoar a sua família por os irmãos dele ter vendido ele como escravo. Ele passou por momentos difíceis. O pai dele achou que ele estava morto porque os irmãos mentiram. Ele foi vendido, ele foi jogado dentro de um poço, ele foi vendido. Depois ele foi preso, ele foi esquecido pelos homens lá dentro, mas havia um propósito. Precisava haver uma mudança na vida de José. Se ele não tivesse passado por essa situação, talvez ele não teria chegado a governador do Egito e ter poupado a família dele daquela grande fome que houve. Nem toda mudança é fácil, por isso as pessoas não querem enfrentar mudanças.
As pessoas não querem mudar, elas querem ficar estagnadas, elas acham que ela estar ali está muito bom onde ela está. Ela não consegue, ela não consegue mudar, ela é resistente à mudança. E estando em Cristo Jesus, estando o Espírito Santo morando em nós, não tem como nós ficarmos estagnados, precisa haver mudança, precisa haver transformação. Você precisa saber quais são os propósitos que Deus tem na tua vida. Deus usa processos. Talvez você, por ter passado alguns processos anteriormente, já sabendo do que possa vir ou do que possa acontecer, querendo ser Deus e querendo agir na tua vida, como se você mesmo fosse o próprio Deus da tua vida, você não deixe com que essas mudanças entrem na sua vida. Mas precisa haver mudanças para que haja processos e para que você chegue onde Deus quer que você chegue, precisa haver processos. E nós sabemos que esses processos, as mudanças, elas não são fáceis. Já lemos aqui Abraão, a história de Abraão. O próprio Deus fez um pedido que talvez se pedisse para mim, eu não sei como que eu responderia. Eu respondo por mim, não posso responder por você. Nós lemos aqui agora a história de José, talvez eu não sei, depois de ter passado por esses processos, eu não sei como que eu iria reagir. Se eu estaria com o coração perdoador, se eu estaria com o meu coração quebrantado, se eu estaria já disponível a receber os meus irmãos, aqueles que me traíram. Eu não sei, eu estou falando de mim. Mas Abraão passou por processos, Abraão houve mudanças na vida dele, José teve mudanças. Eu não estou dizendo que é fácil. Um outro tipo de mudança causada por crises ou dificuldades. Aí a gente precisa mudar de qualquer jeito. Quando entra a crise, quando entra a dificuldade, a gente vê que não tem o que fazer, nós damos um jeito de mudar. Mudanças acontecem por necessidade, irmãos. As mudanças, elas precisam acontecer. Como eu já disse aqui no início, e vou repetir novamente, mudanças, quando mudamos de um local para outro, de uma casa para outra, de cidade, de estado ou de país, acontecem coisas nesta mudança, que são os processos que Deus quer que nós passamos, para que nós alcançamos aquilo que Ele tem para cada um de nós. A Noemi precisou haver uma fome muito grande. Se nós lemos lá no livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos encontrar a história de Noemi. Noemi, ela saiu da sua terra por causa de uma grande fome. Precisou haver uma grande fome naquele local para Noemi, com o seu marido, seus filhos e as suas noras saírem daquele local. E vocês sabem toda a história que aconteceu. Precisou haver processos. As dificuldades, nós sempre pegamos como negativo, mas as dificuldades, elas podem gerar mudanças nas nossas vidas. Talvez eu não tenha conseguido entender isso ainda, eu não sei você, mas as dificuldades, elas geram mudanças em nós, e nós precisamos mudar para melhor. Nem toda mudança é uma escolha, tem mudanças que eu não escolho, ela acontece. E Deus ainda age nesses momentos de mudanças, de dificuldades, que acontece durante esse percurso, essa mudança. Mudança se quebra coisas, mudança deixamos coisas para trás, mudanças muitas vezes não cabe no local para onde nós vamos. Nós estamos enfrentando isso, saindo de um local para nós que hoje
o espaço físico é grande, que dá para alocar todas as coisas que temos ali, nós estamos mudando para um lugar menor e nós sabemos que não vai caber tudo lá. Por isso houve alguns descartes, por isso houve algumas doações e por isso que está ainda havendo separações, porque nem tudo vai conseguir ir para lá. E isso causa em uma mudança. E pessoas são resistentes a essas mudanças porque não querem enfrentar os processos, mas esses processos pertencem ao Senhor. É tudo com permissão dele. Um outro tipo de mudança. A mudança, essa é a pior mudança que tem, irmãos. Existem a mudança quando é bênção, a mudança de lugar por direção de Deus, essa é bênção. É a história que foi contada aqui de Abraão. Essa é uma bênção muito grande. Ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu, sem saber o que estava esperando por ele. A mudança para cumprir o propósito é uma maravilha. A mudança causada por crises ou dificuldades também é bênção, porque Deus trabalha nos processos, e nós lemos aqui a história de Noemi. Agora existe uma mudança, a mudança fora da vontade de Deus. Aí você pode falar, existe mudança fora da vontade de Deus? Existe. Nem toda mudança é correta. Nem toda mudança é correta. Se nós pegarmos a história de Ló, Gênesis capítulo 13, ele escolheu morar perto de Sodoma. Ele olhou com os olhos. Ele olhou o lugar belo, ele olhou o lugar verde, ele olhou o lugar expansivo, ele olhou já projetando os seus negócios, ele olhou já projetando o que ele ia fazer, o que dava para fazer. E nós somos desse jeito também. Muitas vezes nós projetamos algo que está fora da vontade do Senhor. Você já perguntou para Deus se essa mudança é da vontade dele? Se for uma mudança por direção de Deus, glória a Deus. Se for uma mudança para cumprir o propósito do Senhor, glória a Deus por isso. Se for uma mudança causada por crises ou dificuldades, louve o nome do Senhor. Mas se for uma mudança fora da vontade de Deus, não faça isso. Para isso você precisa estar ligado ao Senhor. Para isso você precisa ter intimidade com Cristo. Para isso você precisa convidar o Senhor Jesus para sentar do seu ladinho. Para isso você precisa colocar o seu ouvido no peito do Senhor Jesus. Para isso você precisa deixar com que o Espírito Santo fale ao teu coração. Para isso você não pode deixar com que a sua alma fale mais alto. Para isso você tem que ter intimidade com o Senhor Jesus, para saber que esse tipo de mudança não é da vontade do Senhor, ela é fora da vontade do Senhor. Assim como Ló, se você pegar lá em Gênesis 13, ele escolheu morar perto de Sodoma. E todos nós conhecemos a história de Ló. Conhecemos a história da mulher dele, conhecemos o pecado de Sodoma. Deus deu ordem para que houvesse destruição. A mulher estava presa ao lugar, ela estava fora do propósito, ela não queria abandonar aquele local, ela queria ficar
com as mesmas práticas, com os mesmos lugares, com as mesmas amizades, com os mesmos pecados, com as mesmas atitudes, com os mesmos trabalhos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas decisões, com as mesmas falas. O que nós aprendemos com a história de Ló, de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, e depois, além de Ló, de sua esposa ter virado uma estátua de sal, suas filhas, depois disso, loucas, embebedaram seu pai e tiveram filhos com seu pai. Houve um pecado, um incesto. Tudo por causa de uma desobediência, tudo por causa que estava fora da vontade do Senhor Jesus. Nós temos aprendido aqui nesta noite, se a mudança está de acordo com a palavra, com os propósitos, com aquilo que Deus quer para a tua vida, glória a Deus e aleluia. Mas se a mudança estiver fora da vontade do Senhor, não faça, não tome, não embarca, não faça, não avance o sinal vermelho. Faça que nem Moisés, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei, eu não sairei daqui. Eu só saio daqui se o Senhor for junto comigo. Faça essa oração. Ouve a voz do Espírito, não tome decisões pela sua emoção. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. E o que nós aprendemos com essa história de Ló? Nem todo lugar bom é espiritualmente bom. Nem todo lugar bom é espiritualmente bom. Decisões erradas traz consequências drásticas. Decisões erradas traz consequências amargas. Decisões erradas destrói uma família. Decisões erradas, sua posteridade ela não vai se perpetuar. Decisões erradas, você paga por isso. Aleluia. Palavra pesada, irmãos. Palavra dura. Palavra para que possamos meditar nela. Palavra que traz mudança de rota em nossas vidas. Palavras que mostra que o Senhor Jesus ainda nos ama. Palavra que nos mostra que o Senhor tem propósito para cada um de nós. Palavra que mostra que nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor Jesus. Palavra que mostra que precisamos passar por processos e os processos são inevitáveis. Nós não conseguimos evitar esses processos. Nós muitas vezes conseguimos retardar este processo, mas nós não conseguimos evitar. Então não é muito mais fácil se colocar na mão do Senhor Jesus? Não é muito mais fácil deixar com que o vaso fique na mão do oleiro e não o oleiro quebra o vaso, mas o vaso ele se quebra na mão do oleiro. É bem diferente. O vaso se quebrou na mão do oleiro e o oleiro vai refazê-lo novamente. Irmãos, não tenha medo do desconhecido.
A sua vida está pautada no Senhor Jesus. Não tenha medo de sair da zona de conforto. Não tenha, não tenha, não tenha. Os nossos irmãos que o digam que nós estamos aí nessa mudança. Nós descobrimos até alguns ministérios aí por esses dias que estavam meio escondidos. Os irmãos que estavam lá sabem do que eu estou falando. E foi uma bênção gloriosa. Mas saímos da zona de conforto ou não saímos? Para isso você não pode ter insegurança nem baixa autoestima. A sua segurança precisa estar no Senhor Jesus. Você precisa estar apegado no Senhor Jesus, entrelaçado, abraçado e não largar de jeito nenhum dele. Essas mudanças, elas não vão trazer para você experiências negativas. As experiências negativas que você esteve lá atrás é porque você não estava em Cristo, ou talvez você não ouviu a voz do Espírito Santo, mas hoje é diferente. O Senhor está trazendo algo na tua vida. Olha, precisa haver mudanças. Você precisa deixar com que haja mudança, porque nessa mudança você está direcionado por mim. Nesta mudança, preciso cumprir um propósito, esse propósito precisa ser cumprido rápido. Nessa mudança que está sendo causada por crises e dificuldades, eu estou nesta mudança. Então não tenha medo, não se sinta inseguro. Mas toma cuidado, porque a mudança fora da vontade do Senhor, ela traz consequências sérias. E para encerrar, o importante não é só mudar de lugar, é estar no lugar que Deus quer. Não adianta você mudar de posição, não adianta você mudar de local, não adianta você mudar de postura, se essa mudança não é uma mudança onde Deus quer que você esteja. Que o Espírito Santo fale e continue falando ao teu coração. Depois, se você quiser, eu mando aqui o meu esboço para você. Você se aprofunda mais e mais e mais e mais. Você pode ter certeza, irmãos, que Deus falou comigo. Talvez você não me conheça, mas a minha família aqui em casa me conhece. E eu sou resistente a mudanças. Mas eu precisava ouvir essa palavra. E eu precisava transmitir essa palavra para vocês. Aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Graças a Deus que nós estamos passando, nós não vamos permanecer, nós vamos passar. Os irmãos que têm acompanhado sabem que não está sendo fácil. É dias trabalhosos. É dias de abrir mão de algumas coisas para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para que as coisas aconteçam, para que as coisas se acelerem, para que nós venhamos a cultuar todos juntos em nome de Jesus como um corpo. A live, nós estamos meio distantes, né? Ligados em espírito, mas fisicamente estamos distantes. Cada um na sua casa, cada um talvez no seu trabalho, onde quer que esteja, que está participando dessa live. Mas
Eu queria dizer para você que as verdadeiras mudanças, elas não acontecem por acaso. Mudanças têm propósito. Mudança tem processo. E mudança fora da vontade do Senhor também tem consequências. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua noite de sono. Que você se disponha a mudar de vida, de atitude, de pensamento, de postura, de cidadão da terra, de cidadão do céu, como marido, como esposa, como filho, como colega, como amigo, como servo, como filho de Deus. Que você se permita ser trabalhado para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Antes de encerrar, eu queria orar com vocês, agradecer ao Senhor por esta noite, por este momento, por esta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Graças a Deus que Ele nos concedeu essa oportunidade. Você está aí, eu estou aqui, nós estamos ouvindo. E as pessoas que não têm mais a oportunidade de ouvir, que perderam a chance de ouvir, ou que ouviram, endureceram endureceram o coração e não ouviram a voz do Espírito Santo, partiram sem com que houvesse mudança e transformação de vida e de mente. Que bom que você está aqui. Que bom que você está ouvindo, que bom que você que não está aqui ao vivo vai ouvir. Que bom que você possa pegar essa transmissão depois e mandar aí para as pessoas para que elas possam ouvir, não porque eu estou ministrando, mas porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Feche os teus olhos nesse momento. Faça aí uma meditação neste momento da sua vida. Faça aí uma retrospectiva. O que você precisa mudar? Quais são as mudanças que precisam haver na tua vida? Essa mudança é pela direção de Deus. Essa mudança é para cumprir um propósito. Essa mudança, ela foi causada por crises ou dificuldades, mas mesmo assim existe um propósito. Ou essa mudança, ela está fora da vontade do Senhor? Vamos orar nessa noite nesse sentido, para que haja mudança, mas que essa mudança esteja conforme a vontade, os propósitos e os desígnios do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Senhor, te agradecendo por esta palavra, por este momento. Te agradecendo, ó Pai, pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Por todas as famílias aqui representadas, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu não conheço a vida dos meus irmãos, mas eu conheço a minha vida. Eu conheço a vida dos meus filhos, eu conheço a vida da minha esposa. Nós aqui nos conhecemos, mas a vida dos meus irmãos, o íntimo, aquilo que está escondido lá dentro do coração, aquilo que não foi confessado, não foi falado, não foi dividido, eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar com mudanças em nossas vidas. Que haja transformação de vida, que haja transformação de postura, de mente, Senhor. Que haja transformação, Pai, para melhor e não para pior. Mas que essa mudança, Senhor, esteja de acordo com a Tua vontade, com o Teu propósito, Senhor, com o Teu chamado para cada um de nós, Pai.
Assim como o Senhor chamou Abraão e ele, Senhor, prontamente respondeu o seu chamado e deixou todo o seu conforto, Senhor, porque o Senhor falou com ele, o Senhor testificou na vida dele, ele creu, Pai, isso lhe foi não foi imputado, porque ele acreditou, Senhor, na sua voz, no teu chamado, Senhor, naquilo que o Senhor tinha para ele, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser Abraãos aqui, Pai. Ó Deus, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos incertezas, inseguranças. Ó Senhor, que nada venha fazer com que, Senhor, venhamos mudar para melhor e não para pior, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mudanças assim como houve na vida de José, na vida, Senhor, de Noemi, Senhor. Ó Senhor, se tivermos que passar, Senhor, para um grande propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que nós não venhamos ser impedimento para essa mudança, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, porque nós estamos no mês da graça. Senhor, nós estamos no ano do firmamento que é Cristo e nós não podemos colocar nenhuma base, Senhor, nenhum firmamento, nenhum fundamento ali que não seja Cristo em nossas vidas, ó Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos usar a graça, Senhor, para libertinagem, Senhor. Que nós não venhamos usar a graça para fazer aquilo que queremos, que nós não venhamos usar a graça que foi conquistada na cruz por nós não venhamos usar para o nosso bel prazer, Senhor, mas saber que para nós foi de graça, mas que para o Senhor custou um alto preço, Senhor. Senhor, nós falamos só na graça, que foi de graça, mas para a graça ser de graça para alguém custou muito, custou a vida. O próprio Deus ofertou o único filho em sacrifício por amor de nós, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou, se murchou, veio diminuindo de tamanho até chegar à estatura de um homem. Se fez carne e habitou no nosso meio para nos reconciliar com ele mesmo e nos levar para onde ele for, nós estaremos juntamente com ele. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos entender, Pai, os seus propósitos, que possamos entender as mudanças, ó Pai, que não venhamos endurecer o nosso coração quando realmente é o Senhor que fale conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas mudanças, ó Pai, venha cumprir os teus propósitos em nós, que essas mudanças, Senhor, aleluia, seja pela sua direção, Senhor Jesus. Oh Deus, e que essa mudança, Senhor, não seja uma mudança, Pai, fora da sua vontade, Deus. Senhor, porque quando há mudanças, quando há a sua vontade, quando nós não endurecemos o nosso coração, tudo coopera, tudo acontece, as coisas vão, Senhor, cooperando, as coisas vão se encaixando, as coisas vão se encontrando, Senhor, lá na frente, porque, Senhor, nós ouvimos a Tua voz, nós não endurecemos o nosso coração e deixemos com que a mudança entrasse em nossas vidas e houvesse transformação de vida, de mente, Pai, de comportamento, de postura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança a vida dos meus irmãos, alcance a casa, a família, alcance todas as coisas na vida dos meus irmãos, Pai. Visita cada um deles agora. Invada, Senhor, com a Tua presença a casa deles, ó Pai. E que eles possam sentir nesta hora a mesma presença do Senhor que eu estou sentindo aqui neste momento, ó Deus. Ó Pai, visita agora com o Teu poder, Senhor, com o Teu braço forte. Ó Senhor, com a Tua habilidade, Senhor, com o Teu jeito, Senhor.
E quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não venhamos a endurecer os nossos corações, Pai. Deixemos com que Ele venha trabalhar em nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Te agradecemos por esta noite, Pai. Te agradecemos pelos nossos irmãos que até agora estão aqui com a gente, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante todos esses dias, Senhor. Te agradecemos pela mudança da nossa congregação. Te agradecemos por todos os processos que estamos passando, Senhor. Por todos aqueles que estão envolvidos, sabem dos processos, Senhor, que não é fácil, que não são dias fáceis, ó Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que o processo, Senhor, ó Senhor, precisamos passar e que ouvimos a voz do Senhor, e que o Senhor está na frente, Senhor, e o Senhor permitiu que houvesse essa mudança, uma mudança para melhor e não uma mudança para pior, Senhor. E que os nossos irmãos venham entender isso, Senhor, que as mudanças não são para pior e sim para melhor, quando nós estamos firmados em Ti, Pai. Quando o Senhor é o nosso firmamento, Pai. Quando o Senhor é a nossa, Senhor, coluna. Quando o Senhor é a fundação da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê uma noite abençoada de sono. Que você continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Que você se aprofunde mais nessas mudanças. Que você não venha endurecer o teu coração. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Que você possa deixar com que haja mudanças na tua vida, quando for realmente dentro da vontade do Senhor e não fora da vontade dele. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus paire agora e repouse sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada mente, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de sono tranquila, que Deus te dê uma noite abençoada e que amanhã, ao despertar de um novo dia, você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Shalom, shalom.